Como Jeremias disse para nós, precisamos conhecer a Deus. Como está lá no versículo 23, 24, como eu já disse. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza, mas que se glorie nisso, em entender, em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam. É esse Deus que nós temos que conhecer. É esse Deus que nós temos que se gloriar e conhecer a Ele, e saber que Ele é um Deus justo, de juízo. E de que forma nós conhecemos? É lendo as Escrituras Sagradas, é lendo a Bíblia Sagrada, a quem Ele deixou, não a sua plenitude, mas deixou algo para nós entendermos a quem nós adoramos nesta manhã, a quem nós estamos glorificando nesta manhã, a quem nós estamos trazendo súplica nessa manhã. Ele não é um Deus desconhecido, não, como está lá nos Atenienses. Ele não é um Deus desconhecido, não, como ele chegou para a Samaritana. Mas Ele é um Deus desta manhã que tem caráter, que tem a sua natureza. Ele é um Deus que ama, mas também Ele ira. Ele é um Deus que tem uma natureza, um caráter. E esse Deus que nós temos que adorar nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Nessa pequena introdução que eu trouxe aqui nesta manhã, para nós entrarmos e saber quem é este Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é onipotente. Isso é o que? Pode todas as coisas. Pode todas as coisas, onipotente. Esses dias eu fui falar sobre esses atributos de Deus. Esses atributos de Deus. Eu quero falar um pouco sobre os atributos de Deus para você. Os atributos de Deus? O que é isso? O que é isso? Que atributos são esses? O que é atributo? Eu falei, não, o caráter de Deus, a natureza de Deus. Aí caiu a ficha dele. Deus tem atributos a Ele, ao seu ser. Tem virtudes. São qualidades que Ele arroga para si. São virtudes do seu caráter. Aí ele, você desconhece, como vai na igreja tudo, mas desconhece. Estava adorando um Deus desconhecido na sua cabeça. Não sabia quem era Deus. Aí eu falei, vem aqui, meu jovem, senta aqui, vou te falar um pouco sobre esses atributos. Que Deus arroga para si. Vou falar um pouco sobre a sua natureza. E desses atributos é a sua onipotência. Que Ele é o quê? Todo-Poderoso. Um dos atributos dele. Todo-Poderoso. Onipotência. Onisciência. Conhece sobre tudo. Sabe sobre tudo. E onipresença. São as três. Isso. A hora não vai dar, mas eu quero apresentar para vocês aqui sobre a sua onipotência, para que vocês saibam que o Deus que vocês saíram aqui nessa manhã, entraram aqui dentro, Ele é onipotente, pode todas as coisas. Oni, que significa o quê? Todo, e potência, poder, todo poder. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso.
Deus se apresentou para Abraão como Todo-Poderoso. O termo hebraico é o Shaddai. Deus se apresentou para ele dizendo que não há nada que ele possa fazer para Abraão. E ele disse: anda na minha presença e sede perfeito. Aleluia! Esse Deus, irmãos, ele tem poder sobre a morte. Se ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder sobre a morte. Lá em João capítulo 11, versículo 38, ele chegou ali diante, ele tinha um amigo por Lázaro. No versículo 38 diante ele diz assim: Jesus, pois comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro. Se ele foi ao sepulcro, tinha um homem morto ali, já há 4 dias. Ele disse: tira a pedra, ponto final. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? É o que muitos precisam entender, é o que muitos precisam, é crer nessa palavra, em Deus. Aí tiraram a pedra e Jesus, levantando-se aos olhos sobre o céu, disse: Pai, te dou graças porque me enviaste. Eu sabia que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está em redor aqui, assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, saia para fora! Esse Deus, ele é onipotente e tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo também. Lucas 7, versículo 11 ao 15. Ele é onipotente. Se ele é onipotente, ele está dizendo: ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre os demônios. Lucas 8, sobre a história do Gadareno. Jesus chegou diante daquele jovem endemoniado. Primeira coisa que os demônios falaram: Senhor, o que temos conosco? Não nos envie para aquele lugar que ainda não chegou as horas. Aí Jesus perguntou: quem são vocês? Legião. Aí tinha uma manada de porcos. Jesus expulsou eles para lá. Deus, ele tem poder sobre os demônios também. Ele é onipotente. Deus, ele tem poder sobre as enfermidades. Jesus cura a sogra de Pedro, Mateus 8, versículo 14 e 15. Jesus curou um leproso, Lucas 5, versículo 2 e 17. Jesus curou um paralítico, Mateus capítulo 9, 2 e 8. Jesus curou o escravo do centurião, Lucas 7, versículo 8. Ele tem poder sobre as enfermidades também. Ele tem poder sobre as enfermidades também. E ele tem poder sobre a natureza. Jesus estava ali em Marcos capítulo 4, versículo 35 diante. Soprou um grande vento que estava abalando o barco. Eles estavam temendo. E quando chegou Jesus, ele disse: aqueitai-vos, vento, aqueitai-vos, mar. Até o mar e o vento teve que obedecer à voz desse homem, à voz do Todo-Poderoso. Ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o maior relato sobre todos: que quem criou o céu, que quem criou a terra, que quem criou a luz, que quem criou o dia, a noite, quem criou a água, quem criou a mulher, quem criou o homem, quem criou os animais, foi Ele. Então conheça nessa manhã esse maior atributo de Deus, que Ele tem poder. Bom, para nós finalizarmos aqui, irmãos, só para você ter uma ideia do poder de Deus. Uma galáxia, irmãos,
para nós chegarmos um ponto de uma galáxia até a outra, por mais que nós viajamos numa velocidade de 300 km por hora, que é a velocidade da luz, nós demoraríamos de 100 a 150 mil anos para atravessar a galáxia uma da outra. Só para os irmãos terem ideia, viajar a 300 km por hora é uma viagem que, por exemplo, daqui até Nova York, levaria 3 segundos. Piscar de olho, 3 segundos. Para nós atravessarmos essa galáxia de uma ponta para a outra, demoraria de 100 a 150 mil anos-luz de distância. A gente não chegaria nem no começo para atravessar, viajando na velocidade da luz. Mas em Isaías capítulo 40, no versículo 2, diz assim: quem mediu com seus punhos a água? Isso é o que? Quem pegou o mar todo e pôs na mão? E tomou a medida dos céus ao palmo. Isso é, que se nós demoraremos de 100 a 150 mil anos para atravessar de uma galáxia para outra, Isaías está dizendo que Deus mediu isso com a palma da sua mão. Ele tem poder. Este Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não há nada que Ele possa fazer, não há nada que Ele possa realizar segundo o seu querer. Não há nada que Ele possa fazer, porque nessa manhã, se havia uma praga na nossa cabeça desse Deus conhecido, que nós sabemos nessa manhã que Ele é um Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado o Senhor teu nome. Pode louvar Ele com uma palma bem alegre. Só para me falar uma coisa, para me finalizar com os irmãos, a respeito sobre a onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Eu falei sobre a onipotência. Vou falar sobre o outro atributo aqui rápido, a onisciência. No planeta Terra, há cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas, por dia, pensam quase 30 mil pensamentos, passam na sua cabeça. E a Bíblia fala, irmãos, aí forçou, aí é coisa grande. E a Bíblia fala que antes, imagine só, Deus contemplando esses 7 bilhões de habitantes, a oração, o pensamento desses 7 bilhões de pessoas, com 30 mil pensamentos por dia. Deus contemplando tudo, vendo tudo. Aí, para forçar mais ainda a cabeça de vocês, a onisciência de Deus, para forçar mais ainda, em Mateus 5, diz que antes de nós clamar, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Agora, imagine só, antes dessas 7 bilhões de pessoas pedir ou pensar 30 mil pensamentos por dia, Ele já sabe antes deles pensar. Essa é a onisciência de Deus. Conheça nessa manhã a onipotência de Deus e a onisciência de Deus na sua vida. Esse é o Deus que nós viemos servir aqui neste lugar. Pode louvar a Deus com a palma bem alegre.